Tá, beleza. Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de saber. Professor Carnal, boa tarde, bem-vindo. Tudo bom, professor? Não temos o professor Carnal ainda, estamos temos? refazendo a conexão aqui com o celular do professor Leandro Carnal, que já estará conosco aqui nos bastidores do poder da Rádio Bandeirantes. Mas o Panunzio falava, você vai perguntar para ele sobre música aí que você estava ouvindo? Não, a música é essa aqui, ó. Você vai fazer Olha uma só. ligação entre a música e o assunto. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que Não, ainda estão não. rolando. Também a música não. Não, a música não tá chegando aí, né, Thaís? É isso aqui, ó. Não para. É uma música muito bonita, assim, do O tempo Cazuza. não para, claro. O Clássico. tempo não para. E ela é uma música pessimista, né? Vamos ver um trechinho dela aqui. Da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Pois Hoje é, a gente abre o professor Leandro Carnal com um fundo musical, viu, professor? Boa tarde. Bom? Boa noite a todos os Boa nossos noite. ouvintes. Eu adoro o Cazuza, adoro essa música. Só lamento que, de alguma forma, o tempo tenha parado, né? Porque apesar da música ser antiga, tudo que ela descreve é realmente ainda vivo, né? Grande Cazuza. Então, professor, era exatamente, estava ouvindo essa música aqui e me ocorreu justamente isso. O tempo parece ter parado em relação a uma certa cultura, principalmente na seara da política. E a gente está vendo hoje que existe uma reação muito grande do Congresso tentando fraudar o desejo presumido do eleitor de mudar a composição dessa classe política, de aposentar quem já não serve mais para representar a gente e de abrir, de dar uma oxigenada nisso para que gente nova apareça sem compromisso com os vícios do passado. Mas tá difícil, né? Porque a reforma política, por exemplo, foi exatamente o contrário disso. No final das contas, eles tentaram brecar esse anseio por mudança, né? E eu queria saber do senhor, como é que o senhor viu isso? Como é que isso, à luz da história, como é que a gente enquadra esse momento presente? Nós temos hoje um Congresso que, na sua maioria, mas não todos, na sua maioria, ele está blindado em relação ao desejo nacional. Ele não representa os seus eleitores. Foi eleito, mas ele não representa os eleitores. Essa elite política brasileira está obcecada exclusivamente com manter os privilégios estamentais do seu grupo. Fechou-se, como Raimundo Faoro trabalha no clássico livro Os Donos do Poder, fechou-se sobre seus próprios privilégios, fica lançando hipóteses que talvez causassem uma revolução em outro tempo. Primeiro votam um fundo milionário para os partidos, depois começa a votar a volta do financiamento das empresas, não fazem reforma, barram aquilo que poderia tornar o sistema mais dinâmico, mais justo e mais transparente. O Congresso brasileiro, não todos, mas muitos lá dentro estão realmente cegos para o país que estão. Há algo em Brasília, talvez seja a seca prolongada, que impede essa comunicação com o que vem a ser a nação. O resultado disso, infelizmente, é o descrédito crescente na representatividade, o descrédito em relação ao caráter da democracia. Isso é uma pena, talvez seja o pior legado dessa ação do Congresso, é que as pessoas passam a pensar, é isso que é democracia? É para isso que serve o voto? Não seria melhor fechar esse Congresso? Infelizmente, esse sentimento tende a crescer com essas ações. Eu não sei o que precisa ser feito para que os nobres deputados e os nossos nobres senadores descubram o vulcão que está se armando no Brasil em relação a tudo. Eu não sei o que precisa ser feito. Professor Carnal, o ministro Luiz Edson Fachin devolveu a delação do Lúcio Funaro à Procuradoria-Geral da República para ajustes. Essa é a grande notícia do mundo político, jurídico da tarde de hoje. E eu queria perguntar ao senhor se o senhor acredita que os reflexos, a repercussão da delação da JBS, aquele acordo muito criticado, com muito benefício para o réu e pouco apresentado, pelo menos ao público até agora, por parte daqueles que firmaram o acordo com o Ministério Público Federal, tem algum reflexo nessa medida de cautela? É uma nova postura do Judiciário já em relação a delações polêmicas premiadas
que foram firmadas com o Ministério Público Federal? Eu acho que sim, eu acho que houve um aprendizado, tanto do Supremo quanto do Ministério Público, que nós, quando combinamos uma delação premiada, nós sabemos que nós temos que perdoar um pouco alguns ladrões para pegar outros ladrões. Então existe um custo nisso. Delação premiada não é um exercício da ética, mas é uma negociação entre dois ladrões, um que decide falar sobre outros que decidiram não falar. Agora, para fazer isso, não se pode tornar um ladrão totalmente inocente. Isso chocou o país, que alguém pudesse cometer tantos crimes, tantos desvios no caso do JBS, e não houvesse uma punição efetiva, e sequer o BNDES conseguisse derrubar, né, o caso, o presidente da empresa. Então, é preciso pensar muito ao fazer um acordo. Esse acordo tem que ter como objetivo pegar ladrões maiores, mas não pode isentar um ladrão como se não tivesse feito nada. Então, é bom que isso tenha acontecido e que a opinião pública esteja pesando no judiciário. E aí é curioso, né? O judiciário não é eleito. E o judiciário está refletindo a opinião pública. O legislativo é inteiramente eleito e não está refletindo a opinião pública. Isso parece uma opereta, né? Parece uma opereta de vaudeville, que a gente inverte os papéis de todo mundo, né? Professor Leandro Carnal, sempre conosco aqui às segundas, quartas e sextas nos Bastidores do Poder. Forte abraço, boa noite, até sexta-feira. Boa noite, até sexta-feira.